Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, amigo, olá, seguidor, olá, povo abençoado de Deus, bom dia, a paz do Senhor a todos. Meus irmãos, vamos nos alimentar com o melhor alimento para que nosso dia venha a ser cheio da graça de Deus, cheio de paz, saúde, cheio de prosperidade. Vamos estudar a palavra de Deus? Glória a Deus. Mas antes, meus irmãos, você que não é inscrito no nosso canal, dê uma passadinha, digita Carlos Servo de Cristo, confira as novidades, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho de notificação, compartilhe, comentem, amém, meu irmão? Meus irmãos, o tema de hoje é a cura do cego Bartimeu, glória a Deus. Veja só, em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 ao 52, aprendemos grandes lições com um relato da cura de Bartimeu, um cego mendigo. Diz assim o Santo Evangelho do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Meus irmãos, Bartimeu estava a mendigar. Quando Jesus saiu de Jericó em direção a Jerusalém, aquela era a última vez que Jesus passava por aquele caminho. Antes, porém, de estudarmos a cura desse homem, deixe-me falar sobre Jericó. A história de Jericó. Jericó, meu irmão, foi uma cidade famosa desde a conquista de Canaã. Logo depois que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, naquela oportunidade havia um grande desafio pela frente, pois a cidade, fortemente protegida por uma muralha, impedia o progresso do povo de Deus, sabe? Apesar do problema, Josué, o líder, não se desesperou. Em vez disso, ele foi ao pé de Jericó. Josué 5,13. E quando levantou os olhos, o Senhor apareceu na forma de um anjo. Josué virou-se para aquele varão e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Está lá em Josué 5, no versículo 13c. O anjo respondeu: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Está no versículo 14a. E acrescentou: tenho dado a tua mão a Jericó. Josué obedeceu ao Senhor, que o orientou a rodear a cidade por 7 dias. No 7º dia, meu irmão, enquanto o povo de Israel louvava ao Altíssimo, as muralhas caíram e Jericó foi conquistada. Se estarmos, meu irmão, no mundo da promessa divina e temos um grande desafio, não devemos desanimar nem dizer que não. Nós não podemos dizer jamais, meu irmão, que não entendemos. Muito menos que Deus falhou
ou não nos quer abençoar, pois Ele já nos deu todas as bênçãos. 2 Pedro 1,3. Josué tomou a cidade e lançou contra ela uma maldição, dizendo que o filho mais velho de quem começasse a reedificar Jericó morreria ao ser lançada a pedra fundamental. E o mais novo, quando o pai terminasse de colocar as portas, muito tempo depois, a maldição se cumpriu, meu irmão. Está lá em 1 Reis, no seu capítulo 16, no seu versículo 34. Se cumpriu. Essa maldição se cumpriu. Mais tarde apareceu o profeta Eliseu, e os homens da cidade lhe falaram sobre Jericó. Eliseu resolveu mudar a história daquela cidade, acabando de uma vez por todas com o sofrimento. Veja o que diz 2 Reis, no seu capítulo 2, no seu versículo 19 ao 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhas trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficarão, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Olha, meu irmão, por causa da fé do profeta Eliseu, Jericó tornou-se então um lugar de bênção. E à beira do caminho, Jesus foi a Jericó pregar o evangelho e as pessoas ensiná-las a usar o poder de Deus para curar e libertar os sofredores. Terminando o trabalho, meu irmão, quando saía da cidade, o mestre encontrou com um mendigando, à beira do caminho, um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Aquele homem representa as pessoas que vivem sem rumo hoje, meu irmão, as quais são chamadas, mas se esquivam de Deus. Às vezes chegam a frequentar as reuniões da igreja, mas nunca se põem no caminho que Jesus quer, Nunca se põe no caminho, porque o caminho é Jesus, Se você, meu irmão, se colocar no caminho de Deus, o Senhor não pode abençoá-lo completamente. Se você não se colocar no caminho de Deus, o Senhor não pode te abençoar completamente. No entanto, meu irmão, se você andar na vereda da justiça, terá os seus direitos, porque assumiu o seu ministério e entendeu que é sacerdote de um rei. Apocalipse 5:10 nos diz: e para o nosso Deus vos fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Devemos, meu irmão, ter o poder de Deus 24 horas à nossa disposição, pois a Bíblia Sagrada diz que essa é a realidade para quem o serve. Veja só: mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Podemos então, meu irmão, determinar, e o que determinamos não será feito, mas com as pessoas que vivem à beira do caminho, tudo de ruim acontece. Elas nunca conseguem realizar-se na vida e vivem queixosas, dizendo que não atendem, porque tudo o que é proveniente do inimigo as comete. Meus irmãos, algumas tentam resistir, mas quando
Mas quanto mais lutam, mais Satanás as destrói. Aprenda esse segredo. Una-se ao povo do Senhor. Envolva-se com a palavra de Deus. Tenha um compromisso com Jesus Cristo. Decida-se dizendo que vai servir ao Senhor. Ele afirma: em buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Cristo ensinou que temos de servir ao nosso Deus como todo entendimento e toda força. Marcos 12:30. Ele quer, meu irmão, que tudo não aceita as coisas pela metade. Ou você crê, ou vai sofrer com as pessoas que estão nas mãos do inimigo. Pois a missão do adversário é matar, roubar e destruir. O maligno só não conseguirá o seu intento se realmente você for do Senhor e fizer a sua vontade. Saiba, meu irmão, que o diabo só respeita aquele que estão escolhidos no esconderijo do Altíssimo. Saiba que o diabo só não respeita aqueles que estão acolhidos no esconderijo do Altíssimo. Porém, quem não habitar no refúgio do Pai não assume um compromisso com o Onipotente. Esse está interessado apenas em receber libertação ou cura para alguma doença e precisa saber que tem direito à segurança do Senhor. Deus está mostrando que é necessário algo mais para que ele possa guardar. Cristo diz: e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, versículo 37b. Você precisa chegar a Jesus, mas não pode ter dúvida, meu irmão. Precisa chegar a Jesus sem dúvida. Aquele que se assenta à beira do caminho está sujeito ao inimigo, que fará dele o que quiser. No entanto, quem se decide por Jesus está totalmente seguro. João 10, 27 ao 30 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de parecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ei, não deixe Jesus ir embora, meu irmão, da sua vida. Não deixe Jesus ir embora. Bartimeu estava sentado à beira do caminho quando soube que Jesus de Nazaré estava passando. Essa notícia iluminou o seu coração. Iluminou o coração daquele homem. No entanto, é possível, meu irmão, que por algum tempo ele tenha acreditado que as migalhas que recebiam eram mais importantes do que entrar na cidade de Jericó e receber a bênção. O diabo agia naquele tempo como age hoje. Então, meu irmão, cuidado, muito cuidado. Não deixe que algo o afaste de Deus. Quando as provocações surgirem, só fica de pé aquele que está firme com Cristo. Então, quando o Senhor se aproximar de nós, podemos tomar duas decisões: deixá-lo ou passar e ir embora. Muitos, infelizmente, o deixam e depois se arrependem, né? Ou fazem como Bartimeu, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Às vezes, aqueles que nos rodeiam se levantam contra nós. No caso de Bartimeu, as pessoas repreendiam, mas ele não se calava, ao contrário, gritava mais alto ainda. Quando quiserem repreender você, meu irmão, não aceite, não se dobre diante do mal. Tenha certeza de uma coisa: o Senhor Jesus sempre para antes o clamor do aflito.
Quando este o faz com fé, vencendo os obstáculos, reivindique sua bênção agora. Fale da palavra e determine que a obra será feita. O clamor da fé. A obra será feita com o clamor da fé. Bartimeu clamava ainda mais. Ele falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o mestre parou e mandou chamar o cego. Agora aqueles que pediam que Bartimeu se calasse foram chamá-los, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Eita glória! É imprescindível, meu irmão, colocar-se de pé na presença do Altíssimo. Ele é chamado pelo Senhor para exercer um ministério. No Evangelho de João 15,16, ele diz assim: não me encolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Glória a Deus. Quem poderá tirá-lo da presença de Deus? Isso só acontecerá se você permitir, meu irmão. Ele o está chamando. Cruzar os braços por considerar-se muito jovem ou ocupado significa negar que ele é o único caminho da felicidade. O Senhor está dizendo agora que chegou a sua vez. Ei, esse é o seu tempo, esse é o seu momento. Largue tudo e venha. Clame pela fé. Largue tudo. Antigamente, meu irmão, os cegos usavam uma capa. Quando Bartimeu ouviu a notícia de que Jesus o chamava, ele creu na solução dos seus problemas. Levantou-se e lançou-se a capa fora. Ele acreditava que já não iria mais precisar dela. Por isso, provou que tinha fé. Porque você não faz o mesmo, meu irmão. Se o Salvador o está chamando, não é por acaso não, meu irmão. Você sabe disso. Pode ser tarde demais quando você resolver dizer: Jesus, estou pronto. Pode ser tarde demais. Bartimeu se levantou e foi ter com o mestre, porque tinha um propósito. Você também chegará a ele, pois seu guia é o Espírito Santo. Não faça do pastor ou de quem quer que seja o seu guia, pois não poderão ajudá-lo. Quando Bartimeu estava frente a frente com o Messias, este lhe perguntou: que queres que te faça? Você pode perguntar: Jesus não sabia que Bartimeu era cego. Jesus não sabia, mas ele precisava pedir. Há muitos cegos hoje, meu irmão, que pedem ao Senhor um emprego, a cura de uma simples dor, dentre outras coisas, mas não possuem fé suficiente para serem curados da cegueira. Deus sabe do que eles precisam, porém respeita-os. Meus irmãos, Jesus quer que você diga o que deseja. Bartimeu respondeu que queria enxergar. Pronto. Tudo do que ele necessitava era ter os olhos abertos. E aconteceu, meu irmão. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Aleluias. Então, meus irmãos, meus prezados irmãos, seguidores, amigos, servos do Senhor, glória a Deus, a fé que Deus dá ao ser humano tem um poder de salvar as pessoas. É preciso que você chegue diante do Senhor e tome posse de todas as bênçãos. Então, meu irmão, tudo funcionará em seu favor e o Altíssimo vai realizar as obras na sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Então, meus irmãos, essa é a cura do cego Bartimeu. Muito importante essa história. Muito importante esse caminho, né, que Jericó seguiu, né? Ele não deixou Jesus ir embora, né?
Ele clamou a fé, né? Ele largou tudo e o Senhor abençoou. Então, meus irmãos, que venhamos fazer o mesmo que Bartimeu, amém? Que venhamos buscar esse Deus, que venhamos largar tudo que não nos edifique de lado e venhamos clamar a Deus verdadeiramente, porque as coisas acontecem. Amém, meus irmãos? As coisas acontecem quando nos clamamos a Deus verdadeiramente e quando seguimos a Jesus verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, amanhã temos mais estudo para a honra e glória ao Senhor. E eu conto com vocês, meu irmão, para esse estudo chegar a mais corações, a mais almas, a mais vidas. Amém? Então você compartilhe, amém? Comentem, deixa o seu like, acione o sininho de notificação. Você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, digita lá Carlos, servo de Cristo, já vai aparecer lá, amém, meus irmãos? Então ajude aí o evangelho do Senhor crescer, amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Obrigado a todos, obrigado Deus, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe a todos, que Deus nos encha seu dia de paz, saúde, prosperidade e fé acima de tudo. Glória a Deus. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.